Olá, hoje vamos relatar um filme chamado Morning Grave. Essa história é muito cabulosa, se liga. Mas antes, se prepare, respire fundo e lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. O filme começa em um metrô, com o nosso protagonista, In-soo, um simples estudante do colegial que está voltando da escola. Ele está falando com sua mãe no celular. Ele fala para sua mãe que está tudo bem e que se sofrer o mesmo problema novamente, ele vai morar com seu tio. Do nada, alguns colegas vêm zoar ele, dizendo que eles são fantasmas. Então, de repente, ele vê uma fantasma no metrô. Ele está muito perturbado, já que vê isso várias vezes. Ele sai do metrô e vai até sua casa, andando apressado e cuidadoso. Ele está assustado e decide voltar para sua cidade ver seu tio, Sun-Lee. Ele liga e o avisa que está indo. Também pergunta se ele já ouviu falar sobre Ayeon. Seu tio diz que é uma história muito antiga. Depois, vemos In-soo no caminho. Em uma parada, ele nota uma garota bonita, chamada Rose, mas ele parece ignorar ela. Ele chega à casa de seu tio, que incrivelmente tem as mesmas visões de fantasmas que In-soo. Sun-Lee diz que prefere ficar longe de tudo isso. Ele pergunta se o medalhão que o pai dele o deu ainda tem ajudado. Lembra daquela paradinha dourada que vimos no começo no metrô? Então, é isso aí. A particularidade é que o medalhão gira quando tem algum espírito ou fantasma por perto. In-soo volta também para sua antiga escola, mas nada é tão lindo assim. Existe uma ganguezinha dos valentões e eles aparentemente não gostam muito dele. Uma garota chamada Hyun-ji parece estar interessada nele. E por incrível que pareça, ela tem um namorado que vê isso. Adivinha quem é? O valentão, Hae-chul. De repente, In-soo sente a presença de um espírito na sala e nota um fantasma de uma garota com uma máscara lá fora. Um dia, In-soo apanha daquele vacilão, o Hae-chul, já que ele é um frangão, né? Hae-chul não quer que ele fale com nenhuma garota da escola, muito menos Hyun-ji. Ele também o ameaça perguntando se ele ainda se lembra do caso da Ayeon. Aqui é mostrado um flashback em sua velha escola, onde os três, Hae-chul, In-soo e Ayeon, costumavam ler juntos. A cena muda para uma garota, que parece fazer parte da gangue de valentões da escola. Ela está em casa, logo após a escola. Ela nota uma sacola balançando na porta. Ela fica curiosa, e quando se aproxima da sacola, ela se rompe. Está cheia de sangue que é derramado na cara dela. Está assustada e tenta se limpar. Ela tenta ligar para os seus amigos, mas nenhum deles consegue ouvir o que ela diz. Aí então, aparece a outra garota, que In-soo havia visto na sala. Na próxima cena, vemos In-soo sentado com a mesma garota que ele viu no ônibus, Rose. Acontece que ela é um fantasma que apenas In-soo consegue ver. Ela diz pra In-soo não deixar Hae-chul ficar batendo nele, e que ele devia revidar. De repente, Rose começa a se sentir mal, e diz a In-soo que a garota de máscara está próximo deles. Então, ela corre pra longe. A garota da máscara sequestra a colega de In-soo, levou ela a um lugar desconhecido e a amarrou. O que ela pretende fazer com tudo isso? Nada, só tirou a vida da garota. Um dia, In-soo e Rose estão caminhando, quando In-soo fala pra ela sobre Ayeon. Ela era colega e amiga de In-soo, que foi encontrada morta um dia. In-soo conseguia ver o espírito de Ayeon na frente dele, pedindo continuamente a ele para falar a todos quem a matou, apontando para o assassino. Mas In-soo não falou nada, ele decidiu ficar calado e sair da cidade. Ele diz que voltou porque acredita que Ayeon ainda está esperando por ele. Ele vai até a antiga casa de Ayeon e encontra seus pais. O pai dela fica feliz em vê-lo. Logo então ele vê o espírito dela balançando as mãos, igual um tchau. In-soo está feliz em vê-la e sorri de alegria. Após isso, Rose e In-soo vão dar uma volta pelo lugar. Eles parecem estar muito felizes. Eu não sei como está nevando e eles não estão com frio. Eles estão realmente muito felizes. In-soo até zoa ela tirando uma foto, sabendo que ela não vai aparecer, porque é um espírito, né? No próximo dia, Hyun-ji está causando intriga com um aluno. Por nenhuma razão, In-soo intervém e fala para ela parar de fazer isso. Hae-chul chega para confrontar In-soo, mas Hyun-ji o para. À noite, In-soo está desenhando um esboço de Rose. Ele é provocado por Rose, que está mudando constantemente de lugar, sem que ele possa vê-la. In-soo sente sua presença, mas não consegue localizá-la. Ele então começa a trocar de roupa, e Rose está olhando para ele escondida dentro do armário. Danadinha. Algum tempo depois, In-soo está assistindo às notícias com seu tio, onde um caso de assassinato resolvido é mostrado. É mencionado que o assassino é pego depois de 10 longos anos. Ele parece estar usando uma máscara. Vendo a máscara, In-soo se lembra da fantasma mascarada que ele notou na escola. Um dos fantasmas que está com eles diz que o nome da menina mascarada é Sae-hee. Sun-Lee tenta saber mais da menina mascarada, mas ela apenas continua a dizer seu nome.
Na escola, 2 membros da gangue, um menino e uma menina, são vistos à noite. Eles estão lá para recuperar o celular de uma aluna que foi restringido por um dos professores mais cedo. Depois, eles entram numa sala de aula e começam a se pegar. A garota não parece querer muito. Ela foge para o banheiro e o menino é deixado sozinho na sala. Ele se deita em uma das mesas, esperando que ela volte. Mas quando ele abre os olhos, ele é nocauteado pela menina fantasma. A menina, que está aparentemente defecando, ouve um som de batida e grita para ele não fazer isso, achando que ele está querendo assustá-la. Depois que ela sai do banheiro, ela verifica os outros espaços para ver se o menino está lá. Ela corre para fora, como se tivesse visto algo assustador. Assustada, ela corre para a sala, mas não encontra ninguém. Quando tenta sair, o cadáver do menino é colocado na frente dela. Ela está em pânico e tenta chamar seus amigos. Mas a garota mascarada aparece na frente dela e diz que é Sae-Ri. Na cena seguinte, In-Soo tenta coletar informações sobre Sae-Ri na escola. Ele pede a todos na sala, mas ninguém ousa falar sobre Sae-Ri, apesar de saberem dela. Eles têm medo da gangue de valentões. Uma garota tenta falar, mas ela é sinalizada por Hyun-ji para não falar. Quando Rose e In-Soo estão aproveitando seu tempo juntos, na beira de um rio, In-Soo recebe uma mensagem da mesma garota que tentou lhe falar sobre Sae-Ri na escola. Na mensagem há uma foto de Sae-Ri e uma mensagem dizendo que ela não deve ser perguntada qualquer coisa sobre Sae-Ri. Ao conversar sobre isso com Rose, ela diz que ninguém ficou curioso sobre a morte de Sae-Ri, já que todos sabiam como ela morreu, sabendo que Hyun-ji, junto com seu bando de valentões, matou Sae-Ri. In-Soo fica furioso e pega Hae-Choo pelas costas, mas acaba apanhando. Ele diz que eles que mataram Sae-Ri. Hyun-ji fica em silêncio e pensativa. Hae-Choo continua batendo nele e In-Soo diz que Sae-Ri não vai deixá-la. Ele sugere que eles exponham o que fizeram de errado. Hyun-ji começa a ficar preocupada. Depois ela mostra a Hae-Choo a imagem do pai de Sae-Ri e destaca que seus amigos têm desaparecido. Eles concluem que é o pai de Sae-Ri que está matando todos por causa de sua filha. Então eles decidem matar o pai de Sae-Ri. Indo para casa de Sae-Ri, Hyun-ji insiste em chamar In-Soo, mas Hae-Choo recusa e fica bravo com Hyun-ji. Depois que Hae-Choo entra na casa de Sae-Ri, Hyun-ji manda mensagens a In-Soo, dizendo que eles estão prestes a entrar na casa. In-Soo recebe a mensagem e informa seu tio sobre a situação. Ele decide ir à casa de Sae-Ri. Seu outro tio, Hukaro, lhe dá um medalhão e o deixa ir. Quando Hae-Choo e Hyun-ji entram na casa, eles ouvem alguns sons de batida vindo de uma caixa que está se mexendo. Eles estão com muito medo e Hae-Choo bate no local, enquanto Hyun-ji percebe alguns flashes de Sae-Ri. Eles percebem que é o fantasma que está por trás de todos os assassinatos. Logo, o pai sai da caixa e ataca Hae-Choo. In-Soo chega lá, mas não consegue encontrá-los. Quando o pai de Sae-Ri se aproxima dela, ela desesperada grita pedindo desculpas pelo que ela fez com Sae-Ri, mas seu pai não se importa e acaba com a brincadeira. Ao ouvir o último grito de Hyun-ji, In-Soo segue o som. Quando ele está prestes a entrar no lugar, o pai de Sae-Ri sai. In-Soo entra e vê todos os seus colegas de turma e o bando de valentões da gangue no chão. Depois, In-Soo nota uma caixa meio aberta. Ele se aproxima da caixa e a abre. Ele encontra uma garota usando máscara, que diz ser Sae-Ri. Depois de remover a máscara, ele fica surpreso ao ver que a menina é ninguém menos do que Rose. A cena então muda para alguns flashbacks, onde Sae-Ri reclama para o diretor da escola sobre as agressões de Hyun-ji. Hyun-ji apanha da professora. Furiosa, ela entra na sala de aula e verifica os cadernos de Sae-Ri. Ela vê que é a mesma caligrafia das cartas de denúncia. Ela descobre que foi Sae-Ri que reclamou. Depois, o grupo começou a intimidar ela e espancá-la também, cortando seus cabelos e também fazendo-a usar uma máscara para que ela nunca mais fale nada. Eles até colocaram fogo em seus cabelos. Quando perguntada pela professora, a menina disse que não podia tirar a máscara, o que atordoou a professora. Tudo era uma tragédia. Todos os alunos dentro da sala parecem ignorar o que quer que esteja acontecendo com Sae-Ri. Eles agem normalmente como se ela não existisse. Sae-Ri chora em casa, quando seu pai diz para ela reclamar para a professora e os diretores. Depois, isso acontece. In-Soo encontra um diário de Sae-Ri, com o nome de cada membro riscado, exceto o nome da professora. Ele liga para seu tio e pede que ele vá à casa de Sae-Ri para fazer um funeral. Como ele sabe, In-Soo então vai para a escola para salvar a professora. Ela está trabalhando no computador quando vê o fantasma de Sae-Ri na tela. Após isso, todos os alunos que estão tendo aula recebem uma mensagem para irem à biblioteca. In-Soo chega à biblioteca e pergunta se alguém viu a professora. Eles dizem que não. De repente, as luzes se apagam e Sae-Ri aparece no corpo da professora. Ela joga um galão de gasolina neles. Ela volta à sua face normal e diz que todos ignoraram ela antes quando ela sofria, então todos merecem ser eliminados.
Insu tenta contê-la, mas ela joga um isqueiro aceso no chão. No entanto, Rose, alter ego de Sae-Hee, pega o isqueiro antes de cair. Sae-Hee parece ser a parte do mal da garota, e Rose é a parte doce e boa. Sae-Hee pergunta se Rose se esqueceu de tudo que passaram e do quanto ela sofreu. Ela fala que não é mais uma fraca. Sae-Hee então tira Rose do lugar. Ela começa a quebrar tudo ao redor. Insu começa a checar o medalhão para ver em quem Sae-Hee está. Ele acha e pede para ela parar com isso, dando a ela um caderno. A cena corta para a infância de Sae-Hee e Insu. Eles eram muito próximos e até eram apaixonados. Ela já salvou ele uma vez de apanhar, e ele já desenhou também um esboço dela em seu caderno. Insu pede perdão pelo espírito de Rose e que não conseguiu reconhecer ela. Rose dá a ele o isqueiro, mas logo é parado pela má Sae-Hee. Nesse momento, o tio de Insu completa o ritual para liberar o espírito, do qual Insu havia falado para ele fazer antes. Com isso, Rose pega uma faca que começa a brilhar no bolso de Insu e se elimina, mostrando os bons momentos dos dois juntos. Após muitos anos, Insu volta à sua velha escola, dessa vez como professor. Ele nota um espírito sentado na última cadeira da sala. Ele pergunta sobre quem se senta na última cadeira, e eles respondem que era uma garota que se mudou de escola recentemente. O espírito se aproxima dele, e o filme termina.